Bom, dando seguimento aqui ao PET volume 3, tá? Terceira semana, né? Do ensino fundamental do sexto ano. Ok, gente? Vamos aqui para as atividades, tá? Da semana 3. Semana 3. Atividades. Número 1. Segundo Alexandre Belmonte, vários termos têm sido usados para se referir à antiguidade do continente americano. História pré-colombiana, pré-história americana, história pré-hispânica nos países de colonização espanhola, história do pré-contato nos Estados Unidos, história pré-colonial. Todas essas perspectivas destacam a descoberta e subsequente invasão europeia do continente, a partir de 1492 como um divisor de águas. Observe o mapa abaixo e logo em seguida responda as questões. Bom, a gente tem um mapinha aqui, né, do continente americano, com várias etnias originárias, né, indígenas da América, né, antes da chegada dos europeus no continente, tá? E aí temos a divisão América do Norte, América Central e América do Sul, né? E tem o nome dos povos aqui, né? Vamos lá para a questão letra A. Qual continente está representado na imagem? Qual continente, gente? Que eu falei aqui já, né? Continente americano, a América, o Novo Mundo, né? Continente onde nós vivemos, onde nós nos situamos, né? Letra B. Vamos para a letra B. O que as regiões em destaque representam? Ele está perguntando essas regiões aqui, né, coloridas, o que elas representam. Aí eu coloquei assim: as regiões em destaque no mapa representam a antiguidade dos povos americanos. Ou seja, enquanto havia Mesopotâmia no Oriente Médio, havia Egito Antigo na África, do outro lado do mundo, na América, existia a antiguidade também. E quem fazia parte dessa antiguidade? Os povos originários daqui, né? Todos esses povos divididos em muitas etnias, organizados em reinos, impérios e estados, assim como a legenda aqui traduz para a gente, né? Por exemplo, o Império Inca, né? O famoso império desses povos americanos. Tem também o Império Azteca e alguns estados, né? Que a legenda traz aqui para a gente, estados zapotecas e estado olmecas, né? E outros reinos, né? Letra C. Segundo o mapa, quais povos ocuparam a América na antiguidade? Segundo esse mapa, quais eram os povos que ocuparam a América antes dos europeus chegarem aqui? Os povos que ocuparam a América na antiguidade foram Incas, Maias, Aztecas, Tupis, Anahuacs, Gês, Zapotecas, Olmecas, Toltecas, Moches, Nazcas, Tiauanuenses, Uari e Estimu. Tá? Segundo o mapa, né? São esses culturas, todas essas culturas aqui, Incas, Aztecas, Maias, Tupis, Arawaks, Gês, né? Todos divididos em várias regiões. E esses aqui também, né? Zapotecas, Olmecas, Toltecas, os pré-Incas, antes dos Incas, os povos que deram origem aos Incas também, contribuíram para os Incas, né? Não deram origem, mas contribuíram de uma certa forma. Letra D. Dos povos listados no mapa, quais deles você já ouviu falar ou já estudou? Bom, a letra D para mim é uma questão pessoal. É você quem vai colocar em qual povo que você já ouviu falar. Então, para mim,
Não existe resposta errada aqui nessa questão, porque é você que vai colocar de acordo com o povo que você já viu falar ou já estudou. Eu coloquei os povos que eu já estudei um pouco, né, já trabalhei já bastante também no curso, né, de história. Os povos olmecas, toltecas, astecas, maias, os incas, os tupis aqui do Brasil, né, América Portuguesa, são os mais conhecidos, para minha opinião. Tupis e os Gs também. Letra E. Mas aí você pode colocar do jeito que você optar aí, tá? Letra E. Para além dos povos representados na imagem, quais outros você conhece? Daí uma pesquisa também pessoal, acredito, né? Para você responder. Eu coloquei os guaranis, chichimecas, sambaquis, né? Os povos, um dos primeiros povos aqui no Brasil, e os cherokees, que é na América do Norte. Existem outros, eu coloquei esses daqui, os que eu lembrei, mas você pode estar colocando outros também. Número 2. Os maias habitaram a região da Mesoamérica, que é o atual México, Guatemala, Belize, etc. Tiveram seu auge durante o século 3 e 9 e 10, período que ficou conhecido como Clássico. Os maias são conhecidos por terem tido uma das mais sofisticadas civilizações pré-colombianas. O que quiser pré-colombianas? Antes de Colombo. Eles desenvolveram importantes cidades e tiveram conhecimentos avançados em áreas como a matemática. Segundo especialistas, entre todos os sistemas de escrita existentes na Mesoamérica, a escrita maia é considerada uma das mais desenvolvidas. Esse sistema de escrita foi fruto do intercâmbio cultural com a civilização olmeca, que anteriormente ocupou aquela região mexicana. Desprovido de um sistema alfabético, a escrita maia contava com um extenso conjunto de caracteres que representavam sons ou símbolos. Está falando da escrita maia, né? E aqui tem uma imagem de inscrição em maia, no sítio de Naranjo, relativo ao reinado de um rei maia, né? Tá aqui uma inscrição maia. Sobre o sistema de escrita dos maias, responda. Letra A. De acordo com a imagem, como era a escrita maia? Vamos lá. A escrita maia era composta por caracteres que representavam sons ou símbolos. É a última parte do texto aqui, né? Que a escrita maia representava muitos caracteres, muitos identificações que, por sua vez, representavam sons ou símbolos, né? A imagem não está muito boa para a gente perceber, mas a escrita maia ela é voltada para uma questão muito simbólica, né? É muito interessante também de perceber isso, né? Letra B. Levante hipótese sobre a utilização da escrita na sociedade maia. Bom, levantei uma hipótese, né? Que era um sistema de escrita, o sistema chamado de hieróglifo. Quando a gente fala que a escrita tem esses símbolos, representa sons também, é uma escrita chamada hieróglifa, tá? Então, era escrita hieróglifa e eles escreviam em códices, né, em vários códices, em pequenos, grandes livros, assim, diferentes do nosso. Códice é um pouco diferente. Sua escrita teve alguns elementos dos povos anteriores, os olmecas, né? Ou seja, os olmecas contribuíram para o processo de escrita maia também. A escrita designava, traz consigo essa escrita maia, dos povos maias, a religião, a cultura deles, né? Eles usavam pedras, madeira ou cerâmica na hora de escrever, tá? De fazer a escrita maia. E também
registravam, também registrava o tempo com essa questão. Se for pensar, né, na noção, né, de escrita, ela é muito importante para a sociedade, né, porque ela traz registro dentro da história e não só essa questão, mas é muito importante você ter esse registro, porque você consegue organizar a sociedade, né, organizar, calcular, né. Vamos lá então para a letra C. Pesquise no livro didático ou na internet mais informações e curiosidades sobre a escrita maia. Aí você que pesquisa, né, porque uma informação minha pode diferenciar da sua, e a minha questão que eu pesquisei aqui foi a seguinte: era uma escrita importante para a civilização maia, pois decifrava a sua cultura, religião e sociedade, os três elementos que o nosso mundo tem, né? Importantes: cultura, religião e sociedade. Influenciada pelos Olmecas, a escrita deles era influenciada pelos Olmecas, um povo que os maias conquistaram, né? Antes, né, do seu processo de formação mesmo, né? De como povo, né? Como constituição de um povo. A escrita maia era extensa, ou seja, era enorme, e demarcada por símbolos. Os signos, né, por símbolos. A escrita que eu estou chamando aqui de hieróglifica, né? Que todos os historiadores ou quem estuda essa área classifica como uma escrita desse jeito, tá? Além disso, ela tinha um aspecto vinculado ao religioso, né? Que eu falei, a escrita maia ela é muito importante, pois ela revela elementos da cultura deles, né? Principalmente da religião também, os cultos aos deuses, vários deuses que eles seguiam, né? É muito importante para isso também. A vivência dos povos maias e do tempo levava muito conhecimento, né, nos seus escritos, e apesar disso, a colonização espanhola destruiu muito desses escritos. Ou seja, antes dos espanhóis chegarem a colonizar os maias, né, eles chegaram aqui, já tinha uma população maia um pouco em pequena quantidade, né? Porém, isso não reduz o que eles fizeram com os povos maias, né? Que eles destruíram todos os seus escritos, todos a sua escrita, todos os seus documentos, os seus registros, queimavam, né? Queimavam, porque para eles agora a história seria escrita por eles, a história seria deles, mas é o que é errado, né? Destruíram os seus templos, né? Saquearam, e esses escritos hoje nós temos poucos escritos, né? Dos maias, né? Dos incas, dos astecas, principalmente por conta do que os espanhóis fizeram com eles, né? Destruíram esses arquivos. Número 3. Assim como os maias, os astecas também desenvolveram uma escrita própria, tá? O sistema de escrita asteca foi adaptado a partir de sistemas de escritas usados no México Central, como a escrita zapoteca. Acredite-se que também a escrita mixteca descende da escrita zapoteca. A escrita asteca era, na realidade, uma proto-escrita pictográfica e ideográfica. Pictográfica quer dizer de desenho, né? Tem pigmento, tem pinturas, né? E ideográfica é expandida por rebos fonéticos. Ao contrário da escrita maia, não existia um conjunto definido de símbolos ou de regras. Ou seja, na escrita maia você tinha o que aquela pessoa deveria escrever, tudo organizadinho, certinho,
né? Quais símbolos, né? Agora, nos escribas astecas criavam composições individuais, cada um deles decidindo como representar as ideias que pretendiam transmitir. Observe a imagem e responda as questões abaixo. Ou seja, os astecas criaram uma escrita, mas não era definida. Qualquer escriba, a pessoa que escrevia, né, o escriba, poderia mudar essa escrita, né? E isso é problemático porque cada um pode criar uma palavra nova, pode criar um signo novo. Fica difícil para interpretar o texto, né? Para interpretar a linguagem, a língua, né? Fica complicado. Muitos signos diferentes. Letra A. O que você consegue observar na imagem? Está perguntando dessa imagem no códex, né? O códice de Azteca, né? Com provavelmente um deus, tá? Um deus azteca. Você olha aqui bem os elementos aqui, né, presentes. E aqui uma espécie de ritual. Bem provável, tá? Acredita-se que essa resposta é pessoal também. Vai a sua análise. Mas o que eu considero é que observamos figuras e símbolos dos astecas. E eu citei que o deus Quetzalcóatl, né, que era o deus Sol, e outros deuses retratados. Poderia ser ele, eu não tenho certeza se é. Eu coloquei aqui como um exemplo, né? Mas poderia ser o deus Quetzalcóatl, né? Que eles seguiam muito. E eles são um povo que segue muitos deuses, né? E essa representação aqui representa a religião deles. Segundo o texto, a imagem, como era a escrita asteca? Como a escrita asteca era então? Né? Segundo o texto, a imagem, a escrita asteca era ideográfica, ou seja, imagética. Tinha muitas imagens, muitas pinturas, né? Ideográfica não, ideográfica no sentido diferente aqui. Pictográfica, com signos e sons de palavras. Além disso, ela era diferente porque não tinha um padrão. Igual a escrita maia tinha um padrão para se escrever. Ou seja, o escriba asteca poderia inventar um signo, símbolo próprio, o que torna a escrita mais difícil, né? É o que eu comentei, né? Você pode criar o que quiser para essa pessoa, o historiador depois, né? Século XXI fazer uma análise, um arqueólogo fazer uma análise, como é que vai ser, como é que ele vai conseguir interpretar, sendo que cada escriba asteca escrevia de um jeito, né? Aí fica complicado, né? Letra C. Você consegue identificar o que está escrito no Codex Borbônicos? Códex dos Aztecas. Bom, é um trabalho, né, que é feito por arqueólogos, por historiadores que pesquisam essa área, tá, gente? Eu coloquei aqui uma suposição, né? Provavelmente na primeira imagem, algo religioso, que eu vejo descrevendo aqui mesmo. É um deus, né, religioso, presente, algum ritual de um deus azteca, né? Nele mostra-se passos e caminhos, né? Todos os passos aqui e em um sacrifício, pode estar relacionado ao calendário também. Tem um sacrifício aqui que pode estar relacionando com o tempo de colheita, né? Para a colheita deles melhorar, e vão fazer um sacrifício, né? E para o Deus melhorar a colheita deles, ele precisa de um sacrifício, né? O que dificulta são os problemas do escriba ter liberdade de criar qualquer coisa, né? Além da escrita ser em códigos. Dificulta um pouquinho da nossa análise, né? Da nossa interpretação.
Letra D. Por que a escrita asteca não é considerado por muitos como um verdadeiro sistema de escrita? Por quê? Alguns historiadores, alguns pesquisadores consideram a escrita asteca não é considerada como um sistema de escrita. Por quê? Tem elementos, significados diferentes e por ser muito desenhado, por ter muitos elementos de imagem, né? Não é igual a nossa escrita, né? O que não é verdade, certo? Ela é um tipo de escrita, pois cada povo tem sua escrita e forma de expressão no mundo. Não existe só uma maneira de escrever, uma maneira de escrita, uma maneira de registrar. Cada povo tem sua cultura, tem sua forma de registro, tem a sua história, né? E só pelo fato dela ser diferente, dela ser uma linguagem, uma língua em códice diferente do nosso, não quer dizer que ela não é um sistema de escrita, certo? Né? Os europeus consideravam que não era um sistema de escrita e é uma coisa que ficou até hoje aqui pra gente, mas representa toda a cultura asteca, né? Sem esses livros, sem essa escrita asteca, seria muito difícil da gente analisar a cultura deles, né? Bom, vamos lá. O importante é você saber que toda escrita ela é importante, independentemente de como ela é feita. Tá? Número 4. Diferentemente dos maias e dos astecas, os incas, povos que habitaram o sul do continente americano, não desenvolveram um sistema de escrita. Porém, os funcionários do imperador utilizavam um instrumento que ficou conhecido como quipó. Quipó mesmo. Abaixo, podemos observar a representação de um quipó inca. Faça uma pesquisa no seu livro didático na internet e, em seguida, responda as questões abaixo. Aqui tem um quipó, né? É o sistema de escrita dos incas, né? Que está falando que não era um sistema de escrita, mas era uma forma de escrita. O que era um quipó? Né? Quipó era um cordão, né? Em que ficavam diversos cordões, né? Vocês estão vendo aqui, né? Diversos cordões menores, com cores, cada um com sua cor e tamanho diferentes. Utilizado para comunicar, a comunicação para o pessoal conversar, né? Na época dos incas. Letra B. Como era feito um quipó? As cores dos cordões menores identificavam objetos. Então, os cordões pequenos identificavam objetos. Já os nós, né, quando você dá nó, decifravam a quantidade e data. Os nós diziam sobre quantidade e data. Agora, o nó, que era na ponta de um cordão menor, o nó no cordão menor, calculava a unidade e assim sucessivamente. Né? Cada pedaço ali do cordão representava uma coisa. Eles eram feitos de cordas, tá? Com nós entrelaçados. Né? Letra C. Qual era a função do quipó dentro da sociedade inca? Qual era a função dele? Os quipós na sociedade inca tinham a função de registrar tipos de produtos, mercadorias, né? Registrar quantos produtos, a quantidade, quantos produtos tinham, registrar o tempo com datas, né? Registravam o tempo, que dia, né? Que hora, os seus anos, registrar a quantidade de pessoas que existiam no Império, quantas pessoas, registrar animais também que tinham no Império e registrar os impostos, né, as taxas que cada membro da sociedade inca tinha que pagar, né, todos eles eram cobrados, tá, através de um imposto também, a maioria deles, né.
Os quipós eram importantes para organizar a sociedade inca na economia, na administração e a população, ou seja, eles eram importantes porque sem uma sociedade sem organização ela não consegue trabalhar muito, né? E os quipós ajudam nessa organização, nessa administração inca, beleza?